Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Celto, então para mais uma aula de Física. Física frente 1, aula 12. Na aula anterior a gente falou sobre atrito, sobre elevadores. E nessa aula aqui a gente vai falar sobre plano inclinado e polias móveis. Polias móveis têm uma importância um pouquinho maior, a gente pode ver mais em alguns vestibulares do que em outros. Só que o plano inclinado também é importante porque entra em outras partes da física e nós vamos usar seno e cosseno. Então aprendendo ele também facilita para outras partes da física. Sem contar que tem alguns exercícios que pode cobrar assim, plano inclinado, beleza? Mas polias fixas, polias móveis, foi cobrado no Enem em 2016, eu acho que foi cobrado no Enem mais recente também. E aí eu trouxe essa questão de 2016 pra gente fazer aqui e já aprender ela bem, sabe? E também outros vestibulares também podem cobrar esse tipo de exercício. Então, polias móveis. O que nós precisamos saber sobre polias móveis? Até agora, os exercícios que a gente fez era só polia fixa. Ou seja, a polia está presa no chão, presa no teto, presa na parede. Então, esse aqui é uma polia fixa. A polia móvel, ela não tem ela não está fixa, né? É óbvio isso. Ela movimenta de acordo com a tração que você aplica. Então, se você puxa essa corda, o bloco B vai subir. Mas ele vai subir porque a polia móvel vai subir. Porque você aplica a força nessa corda, a corda vai diminuir o comprimento dela, né? Pode ver aqui que está passando aqui, vai diminuir esse comprimento. Então a polia vai subir. E aí vai puxar junto o bloco B. Entende? E qual que é a importância dessa polia móvel? A polia móvel é importante porque cada polia móvel reduz a força que você precisa fazer, a força que você precisa aplicar no sistema pela metade. Ou seja, é como se deixasse o peso, deixasse o objeto pesado pela metade só. Você está puxando um objeto de 80 kg, é como se você estivesse puxando um objeto de 40 kg se você tivesse com uma polia móvel. Reduz o peso pela metade. Mas na verdade não é o peso que reduz, e sim a tração que você faz para conseguir levantar esse peso. E por que isso? A gente tem aqui a imagem à direita. Mostra um peso de 10 kg, que multiplicado por 10 de gravidade formou um peso de 100 newtons. Então nós temos um peso de 100 newtons. E aí você fala assim, para puxar um peso de 100 newtons, se tivesse só essa polia fixa, essa polia superior aqui, você teria que, para puxar um peso de 100 newtons, você tem que fazer força de 100 newtons, correto? Porém, nós temos a polia fixa aqui e temos uma polia móvel aqui abaixo. E aí, o que faz a polia móvel? A polia móvel ela é passada por dois cabos. Por um cabo só, mas tem um cabo tanto descendo quanto. E aí ele continua subindo depois que passa pela polia. Então ele começa aqui, nessa parte do meio aqui, no cabo da esquerda aqui. E aí ele passa pela polia e sobe aqui no cabo da direita. E aí ele é transmitido ao movimento, né? Ele vai para o local onde é puxado o movimento. Porém, como a gente tem esses dois cabos atuando, esse mesmo cabo atuando em dois sentidos, o sentido descendo e o sentido subindo, o peso que é 100 newtons, 50 newtons fica nesse cabo aqui da esquerda, que ele é um cabo meio que fixo, e o outro 50 newtons é o cabo que você puxa, que vai fazer essa polia subir. Na verdade é o mesmo cabo, pessoal, mas eu só estou falando que esse cabo aqui, ele fica travado aqui, e esse aqui você vai puxar de acordo com o movimento. Entende? Então, é como se você dividisse o peso por 2. Então, a força que você precisa fazer é o peso dividido por 2. Se tivesse duas polias, era dividido por 2, duas polias móveis, na verdade. Se tivesse duas polias móveis, você ia dividir esse 100 por 2, ia dar 50. E aí você ia dividir por 2 de novo, ia dar 25. Então, você teria que fazer uma força motriz, FM de força motriz, força que você aplica para fazer um movimento, de 25 apenas. Porém, como tem uma polia só, se divide por 2 uma vez, dá 50, correto? Então você pode usar tanto esse pensamento de cada polia que você colocar, se for dividindo por 2, ou você pode usar a própria fórmula aqui que faz isso de maneira automática, né? Então a força motriz, a força que você precisa fazer no movimento, é igual à força resultante, ou seja, a força total do movimento, ou seja, o peso total que você vai puxar, dividido por 2 elevado ao número de polias. Então, se for 2 aqui, duas polias, 2 elevado a 2, 4. Então, você ia dividir por 4. Ou seja, você ia dividir por 2, e por ter mais uma polia, você ia dividir por 2 de novo. Então, você dividiu por 2 é a mesma coisa que dividir por 4. Então, você pode fazer tanto
polia por polia, quanto usar a fórmula que vai mais rápido. Porém, você tem que lembrar a fórmula, certo? Então era isso que eu queria trazer para vocês. Então vamos fazer um exercício aqui, eu trouxe o exercício do Enem, para nós treinarmos aqui já a parte de polia. Então a gente tem um texto aqui, o Enem 2016, tem um texto aqui no começo, que é bem, vou ler rapidamente porque não tem tanta importância assim. Uma invenção que significou um grande avanço tecnológico na antiguidade é a polia composta ou associação de polias. É atribuída a Arquimedes. O aparato consiste em associar uma série de polias móveis e uma polia fixa. Então você tem uma polia fixa que vai fazer a transmissão do movimento e várias polias móveis que vai ajudar esse movimento. A figura exemplifica um arranjo possível para esse aparato. Então a gente tem a polia fixa aqui, presa num suporte, e duas polias móveis presas somente pelo fio. Suponha, é relatado que Arquimedes é a pessoa que criou esse avanço tecnológico, teria demonstrado para o rei Hierão um outro arranjo desse aparato. Ele mostrou outro arranjo, movendo sozinho sobre a areia da praia um navio repleto de passageiros e carga. Então ele criou um aparato, ele criou um sistema de polias que vai movimentar um navio com carga, passageiro, um navio super pesado, apenas com algo que seria impossível sem a participação de muitos homens. Então apenas ele conseguiu puxar esse navio. Então uma pessoa puxou esse navio. E como que ela fez isso? Puxou através de um sistema de polias que reduz muito a força que tem que fazer para puxar o navio, certo? Então está contando isso até agora. Suponha que a massa do navio era de 3.000 kg. Tá, então a massa 3.000 kg. E que o coeficiente de atrito estático navio e areia era 0,8. Então o que faz esse navio ser difícil de ser puxado? É que ele tem um atrito com o chão. Então isso que vai ter, essa força, você tem que romper essa força de atrito com o chão para conseguir puxar esse navio. Por isso que ele trouxe esse atrito. E que Arquimedes tenha puxado o navio com uma força F com seta para a direita subscrito paralela em direção ao movimento e de módulo igual a 400. Ou seja, uma força F de módulo 400, de intensidade 400, paralela ao chão. Beleza? Tranquilo. Ou seja, na horizontal, ele puxou na horizontal. Considerando que os fios e as polias ideais, a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo e a superfície da praia perfeitamente horizontal. O número de polias usadas. Então, como que nós vamos fazer isso? Essa questão. Ele está falando que com 400 newtons ele conseguiu puxar um navio que pesava 30.000 newtons. Por quê? 3.000 quilos vezes 10 de gravidade dá 30.000. 30.000 newtons. Com apenas 400 newtons ele conseguiu puxar um negócio de 30.000 newtons. Então, a gente tem que descobrir quantas polias fazem esses valores ser transformados um no outro. Porém, pessoal, a gente não, como o navio não está no ar, a gente não está puxando o navio no ar, tipo assim, a gente não está puxando o peso dele, a gente está puxando a força de atrito dele, o navio está enterrado na areia e a gente está puxando essa força de atrito contra essa força de atrito. Então, a força que nós temos que ver não é a força peso do navio, temos que ver a força de atrito do navio com a areia, que a gente está puxando contra a força de atrito. Então, como que a gente calcula a força de atrito? Simples. Primeiro a gente descobre o peso, 3.000 kg vezes 10 de gravidade dá 30.000 newtons. Esse é o peso do navio sobre a areia. Porém, a gente não vai puxar esse peso, a gente vai puxar o atrito que esse peso faz com a areia, que é força de atrito igual a coeficiente de atrito vezes peso, que eu passei para vocês na última aula. Então, a força de atrito é igual a 0,8, que é o coeficiente, né, como o exercício trouxe, 0,8, aqui, ó, coeficiente 0,8, vezes 3.000, que é o peso. Vezes 30.000, na verdade, que é o peso. 0,8 vezes 30.000 é 24.000. Por quê? 3 vezes 8 é 24. Aí você tira um zero aqui, dá 24.000. Então, 24.000. Então, a gente tem aqui a força de atrito é 24.000. Então, agora, deixa eu explicar para vocês. A gente tem que a força de atrito é 24.000 newtons. Então, nós temos que fazer esses 400 newtons através de um sistema de polias, puxar um peso de puxar uma força de puxar algo que está fazendo uma força de 24.000 contrário ao movimento. Então como que a gente vai fazer isso? Podemos fazer pelos dois jeitos que eu falei para vocês. Podemos pegar polia por polia e ir testando, acrescentando polia até dar o peso, ou podemos usar a fórmula. Eu vou fazer polia por polia, que seria como eu ia fazer no vestibular, porque são poucas polias e para não ter chance de erro eu ia fazer através disso, porque vai que a fórmula eu erro alguma coisa na fórmula, né? Então, com uma polia, os 24.000 newtons de atrito, que seriam puxados, com uma polia móvel,
com 12.000 newtons eu ia puxar. Eu ia conseguir puxar, porque dividiu pela metade. Com duas polias, você pega esse 12.000 e divide por 2. Você vai sempre dividindo por 2 o valor encontrado. Duas polias vira 6.000. O 6.000 você pega e divide por 2. Com 3 polias vira 3.000. Com 4 polias, pega esse 3.000 dividido por 2 novamente, vira 1.500. Com 5 polias, vira 750. Então, com 5 polias móveis, você teria que ter uma força de 750 newtons para puxar um navio de 30.000 newtons de peso, que força o chão 24.000 newtons de atrito. Porém, você tem 400 newtons. O exercício falou que você puxou, que o Arquimedes puxou com 400 newtons. Então, tem que dividir novamente. Então, com 6 polias móveis, o navio, que tinha uma força de atrito com o chão de 24.000 newtons, você fazendo um sistema de polias com 6 polias móveis, com força de 365 newtons, você puxaria esse sistema de 24.000 newtons de força. Entendeu? Então, você chegou no resultado. Então, se você tem 400 forças, falou que ele fez 400 newtons de força para movimentar o navio. Aqui, ó, 400 newtons de força. Então, se o navio já está sendo puxado com 375 newtons, então você já está conseguindo puxar o navio com 6 polias. Com 5 polias é 750. 750 não é maior que 400. Então, o navio estaria parado ainda se você estivesse aplicando 400 newtons. Então, com 6 polias dá certo, com 5 não dá ainda. Certo? Se você colocasse mais polias, ia ficar mais leve. Ia ficar mais leve para você puxar. Mas o exercício pediu o mínimo. Então o mínimo é 6 polias. Ou podemos fazer pela fórmula que eu passei para vocês. A força normal é igual à força resultante sobre 2 elevado a n. Então a força que você aplicou, a força motriz, é 400 newtons que o Arquimedes aplicou. Que é a força que vai gerar o movimento. Tem que ser igual à força resultante. Força resultante a gente calculou que é a força de atrito. 24.000 newtons. Dividido por 2 elevado a n. Esse 2 elevado a n com 400 dá para mudar as posições. E aí você vai achar que 2n tem que ser maior que 60. Então você vai lá, 2m elevado ao quadrado dá 4. 2 elevado ao cubo, 2 elevado a 3 dá 8. 2 elevado a 4 dá 16. 2 elevado a 5 dá 32. 32 é maior que 60? Não. Então 2 elevado a 6 dá 64. Então esse n aqui teria que ser 6, que é o que você achou aqui também, 6 polias. Então 2 elevado a 6 é 64, 64 é maior que 60? É, então pode, então é 2 elevado a 6. Então a resposta é 2 elevado a 6 polias. Você podia fazer tanto pela fórmula quanto pelo raciocínio polia por polia, certo? Agora, pessoal, vamos entrar em plano inclinado. A parte importante é você saber isso, cada polia móvel divide a força que você tem que fazer por 2, certo? Agora vamos entrar em plano inclinado. Plano inclinado, a gente sempre viu esses planos horizontais, ou os planos verticais, só que os planos verticais o objeto fica no ar, né? Então não tem atrito, não tem essa parte. Só que nós temos também os planos inclinados, que são como escorregadores, essas coisas assim que a gente pode pensar, uma rua inclinada, uma montanha, isso é plano inclinado. Então aqui a gente tem a imagem do plano inclinado. E uma coisa importante do plano inclinado é que nós temos o peso do objeto, que é a força-peso, que é o que é força-peso? É o peso do objeto que puxa em direção à gravidade. Então é que puxa em direção ao centro da Terra. Nosso peso, nosso corpo, ele está sofrendo está sendo, como chama? Atraído para o centro da Terra. Por isso que a gente anda grudado no chão. A gente anda no chão, porque senão a gente pulasse, a gente ia sair voando, igual no espaço. Mas não, como tem gravidade, vai ficar puxando a gente o tempo todo para o centro da Terra. Isso que é a força-peso P aqui, que é o peso do próprio objeto, que é a massa vezes a gravidade. Porém, como nós temos um plano inclinado, isso aqui não é importante a gente usar o peso para fazer o cálculo. A gente precisa usar o peso do objeto sobre o plano, que não é o mesmo peso total do objeto, é o peso que o objeto faz sobre o plano, que chama de PY, que é o peso do eixo Y, que é o eixo vertical, e o PX, que é o peso que o objeto ele vai fazer para o objeto escorregar sobre o plano. Então, para você cair sobre elevador, para você descer um escorregador, seu peso X, que é parte do seu peso total, que é decomposto em peso X,
ele vai fazer você escorregar. Então nós temos o PY, que é o P vezes cosseno. Então por que P vezes cosseno? Nós temos o ângulo θ aqui, esse símbolo aqui dessa bola riscada no meio, que parece um O, chama θ. Na matemática, por uma propriedade matemática, eu não vou entrar aqui, senão seria uma outra aula, e eu não sei se vocês já tiveram isso, mas esse θ aqui, aqui também é um θ, devido a umas propriedades dos triângulos que está ocorrendo aqui, certo? Então esse θ aqui também é θ aqui. Então, se aqui é θ, para você e aqui isso aqui é a hipotenusa, isso aqui é um ângulo reto, isso aqui é um triângulo, certo, pessoal? Aqui é um triângulo. Nós temos um ângulo reto aqui, que eu estou fazendo com o mouse. Aqui nós temos, se nós temos um ângulo reto, nós temos aqui um ângulo, o cateto oposto desse ângulo. Temos o ângulo θ aqui, então o cateto oposto é esse aqui. E o cateto adjacente é esse aqui que eu estou passando o mouse em cima. Então, para calcular o PY é o quê? É o cateto adjacente ao ângulo θ sobre hipotenusa. Então, para calcular o PY, cateto adjacente é o quê? É cosseno. No cateto adjacente você usa cosseno, lembra, pessoal? Então, PY é igual a P vezes cosseno. E o PX, que é isso aqui, que se você passar para cá é esse mesmo tamanho aqui, você pode fazer por seno, porque é o cateto oposto do ângulo. Aqui é o ângulo, então o cateto oposto, o lado oposto do triângulo, está aqui. Então, P vezes seno é o PX. Então, você calcula o PX através de P vezes seno. Então, ou você lembra dessa imagem aqui, ou você grava a fórmula PY, P vezes cosseno, PX, P vezes seno. Certo? Certo. Beleza, então. Meus professores, para fazer a gente lembrar, eu estou tentando lembrar um macete que eles utilizavam para fazer a gente lembrar essas formas. Então, PY, que aponta para o chão, aponta para o solo, para a superfície, a gente lembra de consono. Está apontando para o chão, está apontando para o solo, então você pensa de consono, cosseno. Está apontando ao chão, aponta como se fosse deitar. Então, PY é P com sono, certo? Então, se aponta para o chão, que é o PY, é com sono. Apontou para o chão, está com sono, ele vai deitar. Então, P cosseno, cosseno. Então, é para a gente gravar. PY, que aponta para o chão, é P cosseno. O PX, se a gente já falou do P cosseno, o PX vai ser o P seno. O P sem sono. Então, não está apontando para o chão, ele está apontando para outra direção, não está apontando para o chão, ele está sem P seno, P sem sono. Esse é o macete que meus professores utilizavam para a gente lembrar isso. Ou você pode lembrar simplesmente pela imagem ou gravar a fórmula de qualquer jeito que você preferir. Mas pode lembrar que PY apontando para o chão é P com sono, P cosseno, certo? Então aqui, o PY, e aí qual que é a importância do PY e do PX? O PY, por ser o peso que faz sobre a superfície, nós vamos usar o PY para calcular o atrito, que é o peso que o objeto faz sobre a superfície de atrito. E o PX é importante porque vai ser o peso que puxa o sistema em uma direção. Porque se aqui está escorregando por causa do PX, que está puxando esse peso nessa direção aqui. Então o PX a gente utiliza como uma força que pesa o sistema, que puxa o sistema. Então essa é a importância do PY e do PX. A fórmula de atrito, como na aula anterior eu já tinha passado para vocês, é força de atrito igual a coeficiente de atrito vezes força normal. O que é a força normal? É a força que o chão faz sobre o objeto, que é a mesma coisa que a força que o objeto faz sobre o solo. Lembra a ação e reação? Se o objeto faz uma força sobre o solo tem que fazer uma força sobre o objeto. E essa força sobre o objeto é a força normal. Então é a mesma coisa aqui, ó, plano inclinado. A força normal, que é a força que o chão faz sobre o objeto, é a mesma coisa que a força que o objeto faz sobre o solo, que é o PY. O PY aponta para o chão, né? Aponta para o solo. Então o PY está com sono, P cosseno. Cossono, cosseno. Então PY é igual a P vezes cosseno. Então a força normal é igual a P vezes cosseno. Então você vai utilizar então o PY para calcular a força de atrito, certo? O P vezes cosseno.
Então, vamos para o primeiro exercício aqui. Determine a aceleração e a intensidade da força de tração do fio, desprezando os atritos. Então, ele falou aqui, desprezando os atritos. Então, nós não vamos pensar em atrito aqui. Então, nós temos a massa, um bloco com massa 4, um bloco com massa 2, gravidade 10 e o seno de θ igual a 0,8. Primeira coisa que a gente vai ver aqui, vamos desenhar. Sempre eu lembro vocês de desenhar a imagem. Então, vamos desenhar a imagem aqui. Então, nós temos a imagem aqui. O A sendo puxado para baixo por 40 newtons. Por que 40 newtons? Porque o bloco A tem massa de 4. 4 vezes gravidade, que é 10, 40. Então, o bloco A está sendo puxado por 40 newtons. Temos a força de tração do fio, força AB. E aqui a gente tem outra força de tração saindo do bloco B, força AB, que são as cordas conectadas. Então, tem uma força AB no bloco A e uma força AB no bloco B. Temos o PY, pressionando o chão. Mas o PY aqui não vai ser importante. Por quê? Desprezando o atrito. Nós não temos atrito aqui, então o PY não é importante aqui. E temos o PX. O PX, ele é importante porque o peso, é o que vai fazer o bloco ser puxado para escorregar. Certo? Então, como que a gente vai calcular o peso de A? Que eu já coloquei aqui. Peso é igual a massa vezes gravidade. 4 de massa vezes 10 de gravidade vai dar 40. Então, já coloquei 40 aqui na seta. Certo? Outra coisa. Se a gente já tem 40 aqui, já tem 40 newtons aqui puxando. Nós precisamos... A gente precisa calcular o PY? Não precisa. Por que não precisa? Porque nós não temos atrito. Então, não precisa calcular o PY. Vamos calcular direto o PX. O que é o PX? O PY é o que aponta para o chão. Então, ele é o P com sono. O PX é o P sem sono. O P seno. C sem sono. P seno. Então, PX é igual a P, peso de B, vezes seno. Então, o peso de X do bloco B é a mesma coisa que o peso do B vezes o seno do ângulo. PX é igual a 2 vezes 10. Por que 2? Massa de B é 2 vezes 10 gravidade, que é o peso. Massa vezes gravidade. Vezes o seno, que é 0,8, que o exercício trouxe. 20 vezes 0,8 dá 16 newtons. Então, o PX é 16 newtons. Agora é fácil, pessoal. Ele está pedindo a aceleração. É a mesma coisa com os outros exercícios. Nós temos um peso puxando para um lado, um peso puxando para o outro. Como que nós vamos descobrir a aceleração? A gente tem que fazer o maior peso, a gente tem uma força puxando para um lado e uma força puxando para o outro lado. Então, como a gente vai saber a aceleração? A maior força que está puxando menos a menor força. Então, vamos usar a fórmula da fama. Força igual a massa vezes aceleração. A massa, a maior força que está puxando é 40 newtons ou é 16 do PX? Qual que é maior? 40. Então, é 40 menos o PX, que aqui a gente já substituiu por 16, é igual a massa total do sistema, massa de A mais massa de B, vezes a aceleração. Então, 40 menos 16, que é o PX que nós calculamos, massa de A, 4 kg, massa de B, 2 kg, aceleração a gente quer descobrir, então vezes a aceleração. 40 menos 16, 24. 2 mais 4, 6. 6 vezes A, 6A. 24 igual a 6A. Então, A igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Então, chegamos na resposta da aceleração. E agora ele quer a intensidade da força de tração do fio. Para chegar na intensidade da força de tração do fio, a gente pode escolher qualquer um dos blocos para chegar nessa intensidade de força de tração, porque os dois blocos têm tração. O bloco A tem o FAB e o bloco B tem FAB. E nós temos todos os valores das forças aqui. Então, a gente pode escolher qualquer um dos blocos para fazer esse cálculo, certo? Então, vamos escolher mais o bloco A aqui como exemplo. Nós temos o puxando a favor do movimento. Então, para onde está indo o movimento? O movimento está indo aqui para a direita, o bloco B está escorregando ou o bloco B está subindo? Qual que é a resposta? O bloco B está subindo. Por que o bloco B está subindo? Nós temos 40 N puxando para o lado esquerdo aqui e temos o PX que está puxando para a direita aqui, só que ele só tem 16 newtons. Quem ganha? 40 newtons ou 16 newtons de força? 40. Então, o bloco B está subindo devido ao peso do bloco A. O peso do bloco A está puxando o bloco B para subir essa rampa. Então, a aceleração está indo para a esquerda aqui. Se eu fizesse uma seta de aceleração, eu esqueci de fazer aqui, mas estaria uma seta apontando para a esquerda aqui.
Então vamos escolher o bloco A para fazer esse cálculo. Força do bloco A é igual a massa vezes a aceleração do bloco A. Força no bloco A, 40 menos tração. Então 40 menos FAB é igual a massa do bloco A, 4. A aceleração a gente descobriu aqui que é 4 também. Então 4 vezes 4. 40 menos FAB é igual a 16. FAB, ou seja, tração, é igual a 24 newtons. Certo? Então aqui está o primeiro exercício. E para finalizar, pessoal, tem mais um exercício aqui. Porém, esse exercício é bem parecido com o anterior. Tem bloco inclinado, tem os blocos, né? Tem ângulo, né? Tem o plano inclinado. Porém, aqui já entra atrito. E qual que é a diferença quando entra atrito? Quando entra atrito, a gente vai ter que usar o PY também para responder o exercício. Mas é simples, pessoal. Você desenhou o exercício, fica fácil de responder ele. Um corpo com massa de 10 kg é abandonado em repouso conforme a figura. Então tem um corpo que está abandonado em repouso, ou seja, você não pegou e jogou o corpo, você só soltou ele, certo? Ele deu os dados aqui, gravidade igual a 10, seno igual a 0,6, cosseno igual a 0,8 e o coeficiente de atrito igual a 0,5. Determine a força de atrito, certo? Então, primeira coisa, vamos desenhar. Temos a aceleração puxando aqui para baixo. Temos o PX puxando a favor da aceleração, né? O bloco está escorregando. Temos o PY pressionando a superfície. E temos uma força de atrito contra o PY. Contra o PX, na verdade. Se o bloco está escorregando, o que está segurando ele escorregar muito rápido é a força de atrito. E a força de atrito está contra o movimento. Então a gente tem a força de atrito puxando para cima aqui. Essas são as forças que atuam no bloco, então por isso que a gente faz o desenho para a gente não esquecer de nenhuma. E a aceleração está a favor descendo aqui a rampa. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, vamos calcular o peso total do objeto. Peso é igual a massa vezes gravidade, peso é igual a massa 10 kg vezes gravidade 10. 10 vezes 10, 100 newtons, então o objeto tem 100 newtons de peso. Porém, como a gente está num contexto de plano inclinado, nós não precisamos saber, nós precisamos saber o peso no eixo X e o peso no eixo Y. Então vamos começar aqui com o peso no eixo Y. Por que o peso no eixo Y é importante? Porque ele quer a força de atrito. Lembra que a força de atrito está relacionada à força que o objeto faz sobre o solo? Então a força que o objeto faz sobre o solo é o PY. Então PY é igual a P vezes cosseno, lembrando que PY está apontando para o chão, então cosseno, consono, então PY que está apontando para o chão é P cosseno, devido ao macete que a gente gravou aqui, P cosseno é P consono. A gente vai gravar isso aí para a gente não esquecer mais na hora da prova. Então PY é igual a peso, que a gente calculou, 100, vezes cosseno, o exercício trouxe, que é 0,8. Então 100 vezes 0,8 é 80 newtons. Agora, pessoal, lembrando da fórmula do atrito. O que é a fórmula do atrito? É o coeficiente vezes a normal, ou seja, vezes o PY, que a normal é a reação do PY. Então, força de atrito é igual a PY vezes o coeficiente de atrito. Então, força de atrito é igual a 80, que é o PY, que a gente calculou aqui, vezes 0,5, que o exercício trouxe como coeficiente. Então, 80 vezes 0,5, 40 newtons. Então, a força de atrito é 40 newtons. Agora, a aceleração do corpo. Como que a gente vai achar a aceleração do corpo? É fácil, pessoal. A gente tem todas as forças aqui na imagem que a gente desenhou. Temos uma força puxando a favor do movimento, que é a força PX, e uma força que está contra o movimento, que é o próprio atrito. Então, vai ser a força que está puxando a favor do movimento, menos a força que está puxando contra o movimento, é igual a massa vezes a aceleração, que é a fórmula da fama. Então, porém, para usar essa fórmula da fama, a gente não calculou o PX ainda. Então, vamos calcular o PX. PX é igual a peso vezes seno. Então, PX é igual a 100 vezes 0,6, que é o seno que o exercício trouxe aqui. PX igual a 60 newtons. Então, a força de atrito está puxando a 40 newtons para cima. O PX está puxando para o bloco escorregar 60 newtons. Então, a aceleração está apontada aqui para descer, para escorregar. Então, agora vamos usar a fama, fórmula da fama. Fama, força resultante, então a força total é igual a massa vezes a aceleração. Força total que ocorre no bloco aqui é uma força puxando para escorregar e uma força puxando para frear.
Então, se está escorregando, a gente coloca a maior força, que é a força de escorregar primeiro, então Px, menos a força que está contra o movimento, força de atrito. É igual a massa vezes a aceleração. O Px é 60, a força de atrito é 40. Então, Px a gente coloca 60 e a força de atrito a gente coloca 40. Massa, o exercício trouxe que o objeto tem massa de 10 kg e a aceleração a gente quer descobrir. 60 menos 40 dá 20. 10 vezes A dá 10A. Então aqui é 10A igual a 20. A igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Então chegamos aqui que a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado e a força de atrito é 40 newtons. Beleza, pessoal? A aula é isso aqui, pessoal. É uma aula mais aplicação de exercício e eu trouxe o plano inclinado para vocês. O que eu quero que vocês guardem nessa aula? Como calculo o Px e como calculo o Py. E o que faz cada um? O Px está relacionado à força que o objeto está escorregando e o Py você vai utilizar para quando tiver atrito, para você calcular esse atrito, multiplicando o Py pelo coeficiente de atrito, certo? O Py que está apontando para o chão, você lembra de P com sono, então P cosseno. E o Px, que não está apontando para o chão, está apontando a favor do movimento, né? Está apontando, na verdade, na direção do movimento, é o P seno, certo? E outra coisa, antes de terminar, a polia. Polia, eu quero que você lembre que cada polia adicionada ao sistema, você vai reduzir a força que você tem que fazer para puxar o sistema por 2. Você vai deixar o sistema 2 vezes mais leve. Vai vai deixar o peso mais leve pela metade, entendeu? Então é isso que eu preciso que vocês sabem nessa aula e que vocês dão uma treinada para ficarem bons nisso aqui. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida pode chamar eu ou os monitores. Qualquer professor de física ou os monitores de física, nós estamos à disposição. E espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida é só chamar a gente lá, beleza? Obrigado, agradeço a todos aí, tenham um bom dia.